Apocalipse capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Na semana passada nós estudamos sobre a união de 2 grandes poderes, a união de 2 grandes bestas. A primeira besta representando o catolicismo, o sistema papal, e a segunda besta representando o protestantismo apostatado dos Estados Unidos da América. A Bíblia nos apresentou que algum dia esses 2 poderes estariam unidos. Você teria uma união entre católicos e protestantes, papado e Estados Unidos, uma união entre igreja e Estado. Mas quando a gente chega agora aqui no capítulo 16 do Apocalipse, você percebe que há algo a mais aí nessa união. Aqui agora não são mais 2 poderes. Aqui agora são 3 grandes poderes. Queridos, a Bíblia nos diz que em determinado momento do curso da história deste mundo de pecado, nós veríamos essa tríplice aliança do mal. A união desses 3 grandes poderes, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E eu digo a vocês essa noite, nós estamos vivendo nos dias desta aliança. Aliás, essa tríplice aliança, ela vai ser o último esforço de Satanás no mundo, na sua tentativa de dominar todas as pessoas. Isso é interessante, porque quando você vai lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse, você percebe que Deus tem o que lá? Deus tem uma tríplice mensagem, Deus tem a tríplice mensagem angélica, que é como que uma última advertência ao mundo para que abandone uma falsa religião, uma falsa adoração, e também um último convite ao mundo para que participe de uma verdadeira religião, de uma verdadeira adoração. E o inimigo também tem uma tríplice mensagem. Mas a tríplice mensagem dele é uma tríplice mensagem de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, como que a sua última tentativa de seduzir o mundo, de enganar as pessoas e de manter todos sob seu controle. Agora, quem são esses 3 poderes? Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Alguém já disse para você por que esses 3 espíritos imundos são semelhantes a rãs? Você sabe me dizer? Deixa eu te contar uma história. O livro do Apocalipse, ele tem 404 versos. Destes, 278 são citações de textos tirados do Antigo Testamento. Sabe o que isso significa? 70% do livro do Apocalipse está no Antigo Testamento. O que é que Deus quer nos dizer com isso? Deus quer nos dizer o seguinte, que Ele é um Deus preditivo, mas não é um Deus previsível. Ou seja, Ele diz o que vai acontecer, mas Ele não diz como vai acontecer. E quando o apóstolo João tira 70% do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, o que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: a única maneira segura de você compreender profecias que ainda não se cumpriram é você olhar para o passado e ver como é que essas profecias se cumpriram lá atrás, para que você possa ter um entendimento correto. E lá no passado, onde é que você encontra as rãs? Isso, lá no Egito, não é? Lá no livro do Êxodo. Moisés e Arão foram lá diante do faraó, aí eles colocam lá o cajado se transforma numa serpente pelo poder de Deus. E o que é que os magos do faraó fazem? Mesma coisa, pelo poder de quem? De Satanás. Depois eles vão lá até o rio e as águas do rio se transformam em sangue. E o que é que os magos do faraó fazem? A mesma coisa. Depois eles estendem o cajado e aí então agora vem a praga das rãs, pelo poder de Deus. E o que é que os magos do faraó fazem? A mesma coisa. Agora então vem os piolhos. E o que é que os magos do faraó fazem? Mais nada. Não conseguiram mais imitar o poder de Deus. Então, meus irmãos, a praga das rãs no passado foi o máximo do poder de Satanás para imitar o poder de Deus, no sentido de enganar aquelas pessoas e mantê-las no erro. Quando João chama esses 3 espíritos imundos de semelhantes a rãs, é disso que ele está falando. Ele está querendo dizer que assim como no passado, hoje, nos nossos dias, Satanás vai dar o máximo do seu poder para esses 3 espíritos imundos, numa tentativa de enganar as pessoas, de seduzi-las e de mantê-las no erro.
Agora sim, quem são esses três poderes? Nós sabemos. O primeiro espírito imundo, semelhante a rã, que saiu da boca do dragão, é o que nós podemos chamar de espiritualismo. A senhora White, nos seus escritos, chama de espiritismo. Mas hoje eu chamo de espiritualismo, e no final da mensagem de hoje você vai entender por que ela chama de espiritismo e eu estou chamando de espiritualismo. Por que o espiritualismo é um espírito imundo semelhante a rã? Porque essa é a mentira que foi introduzida no mundo diretamente pela boca do dragão. Você conhece a história? Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden. Deus havia plantado duas árvores no centro do jardim. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore que dava conhecimento do bem e do mal. E ao redor delas, em todo o jardim, haviam inúmeras árvores. E eles poderiam se alimentar do fruto de todas, menos da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Deus disse a eles: olha, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E agora então Eva, num momento de descuido, se aproxima daquela árvore e ali acontece a primeira sessão espírita. O inimigo faz daquela serpente o seu médium e ele diz a Eva assim: por que Deus disse para vocês não comerem das árvores do jardim? E aí Eva comete um erro tremendo que nós não podemos cometer. Ela argumenta com Satanás. Nós não podemos argumentar com o inimigo. E ela diz: não, Deus disse que podemos comer de todas, só não podemos comer dessa aqui, porque no dia que comermos, certamente... E o que o inimigo disse? Não, você está enganada, Deus está mentindo. Pode comer dessa árvore, porque você certamente não morrerás. E daí, meus irmãos, é que evolui no mundo toda essa doutrina espiritualista. Essa ideia de que a alma não morre, de que o corpo desmancha, mas o espírito continua tendo consciência fora do corpo e reencarna várias vezes e vai evoluindo, até que chega num estágio de perfeição e não precisa mais vir aqui. Isso é um espírito imundo, porque tira Jesus de cena, porque tira a divindade de Cristo e porque minimiza o sacrifício de Jesus na cruz. Se a alma, o espírito vai evoluindo por si só e chega um momento que chega à perfeição pelo seu próprio esforço, por que é que Jesus morreu na cruz então? Percebe qual é o objetivo do inimigo com esse espírito? É desmerecer o sacrifício de Cristo, é fazer com que você não precise chegar até Ele para ter a salvação. Por isso a Bíblia chama isso de um espírito imundo. O segundo espírito imundo que saiu da boca da besta, essa besta é a primeira besta, é o que nós chamamos de catolicismo. Por que o catolicismo é chamado de espírito imundo? Pelo mesmo motivo. Porque ele tira Jesus do centro, ele tira Deus do centro e coloca o homem no lugar de Deus. Ele coloca o homem como podendo perdoar pecados. Ele coloca o homem como sendo o representante de Deus na terra, mexe com a obra do Espírito Santo. O catolicismo mexe diretamente com o ministério intercessor sacerdotal do Senhor Jesus no santuário celestial, quando coloca a intercessão dos santos no lugar. É como se Jesus fosse alguém inacessível, você não tivesse acesso direto a Ele, você precisa de outro, de um ser humano assim como eu e você, pecador, que está no pó da terra e que não sabe de nada, coloca isso como alguém que pode levar você a Jesus. Por isso, o catolicismo é um espírito imundo, saiu da boca da primeira besta. E o terceiro espírito imundo, semelhante a rã, que saiu da boca do falso profeta, é o protestantismo apóstata. Por que aqui essa besta é chamada de falso profeta? Porque enquanto religião e Estado estão separados, é uma besta, são dois grandes poderes. Lembra daquela besta que parecia cordeiro, tinha 2 chifres, mas falava como dragão? Agora, quando esta nação começa a falar como dragão, quando ela começa a promulgar leis com o sentido de retirar a liberdade religiosa das pessoas, e mais do que isso, quando ela começa a ser uma promotora da falsa religião, aí deixa de ser uma besta e passa a ser um falso profeta. E tem uma diferença aí entre catolicismo e protestantismo. O catolicismo, ele muda as coisas da palavra de Deus, mas ele não engana as pessoas. Em que sentido não engana? Ele não abre a Bíblia e tenta justificar na Bíblia as coisas que faz. Eles não fazem isso. Eles dizem: olha, nós mudamos o sábado para o domingo, não porque tenha nada na Bíblia que autorize essa mudança, mas mudamos por nossa própria autoridade.
Eles se equivocam quando acham que têm autoridade para isso. Já o protestantismo não. O protestantismo, ele abre a Bíblia e ele tenta justificar na Bíblia as mentiras que a primeira besta impõe ao mundo. Por isso é um falso profeta. Por isso são 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora, o que é que isso significa? Qual é o significado dessa tríplice aliança de Apocalipse 16:13? Quais são os avisos especiais de Deus para nós através disso? Quais são? Então agora você presta atenção, porque é um duplo aviso especial de Deus para você aqui. Duplo. Qual é ele? Quais são eles? Veja. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, esse abismo separou as igrejas por muitos e longos anos. Mas a senhora White, inspirada por Deus, está dizendo que em determinado momento o protestantismo iria estender um dos braços sobre esse abismo para dar as mãos ao poder romano, ou seja, ao catolicismo. E estenderia o outro braço através do abismo para dar as mãos ao espiritismo. Então perceba que a senhora White aqui está falando da mesma coisa que Apocalipse 16:13. Ela está falando dessa tríplice aliança, esses 3 poderes. Quando isso acontecer, nós podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 141. Então, irmãos, a tríplice aliança é um duplo aviso especial de Deus para nós. Significa 2 coisas. Primeira coisa, significa que o fim está próximo. E segunda, é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. É por isso que você olha hoje para o mundo religioso e vê essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais. É por isso que você olha para o mundo religioso hoje e vê pessoas expulsando demônios, fazendo curas, fazendo milagres. Porque nós estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. É a tríplice aliança de Apocalipse 16:13. E essas manifestações que você vê hoje no mundo religioso, elas não vão parar, nem diminuir. Isso só vai aumentar cada vez mais e mais até o dia da volta de Jesus.